tudo bem? Hoje eu tô aqui me sentindo a Gisela Bündchen com esse cabelo natural, Gisela Bündchen do Paraguai. Então, pra quem estiver conseguindo me enxergar embaixo de 10 kg de cabelo, vamos lá. Gente, eu recebi uma pergunta interessante, eu achei bem pontual e eu acho que pode ser a questão de outras pessoas também. Era uma moça que dizia que adora assistir séries de TV, né, séries do Netflix. E ela se sentia muito culpada, porque ela sabia que tanto em séries quanto em filmes tem muitas mensagens subliminares, né? Tem muita energia densa, tem muita a necessidade de se vender um estilo de vida, mas ela falava que ela gostava e que ela se culpava por ver séries. E eu achei interessante porque eu também adoro ver séries, não assisto TV aberta já há muitos anos, porque não me interesso mais por isso, mas adoro ver séries também, então eu achei muito interessante a questão dela, porque principalmente quando a gente começa a trilhar um caminho espiritual, né, a fazer meditação, claro que alguns interesses mudam, mas eu acho muito importante dizer, gente, que enquanto a gente estiver na terceira dimensão, a gente naturalmente vai querer fazer coisas de terceira dimensão. A questão, como eu sempre falo, que eu acho que essa frase é a chave para explicar muitas coisas, que é uma frase do Osho, a questão não é o que você faz, mas como você faz, com que consciência, né, com que percepção. Você faz de uma forma passiva, você fica lá babando na frente da TV, tipo, e tudo que passa você chora, e você fica o tempo inteiro vivendo uma catarse, ou você vê de uma forma perceptiva, sabendo se envolver, mas sabendo sair do envolvimento, né? Então, qual é a postura interna com a qual você assiste TV, com a qual você vê séries ou vê filmes? Não tem problema nenhum, gente, assistir TV, ver filme, ver série, ficar no Facebook. Isso não nos atinge se a gente não tiver atingível, se a gente não tiver aberto a isso. Gente, quando a gente tá bem, a gente pode se conectar até com o demônio, pode ver até o demo na TV, pode ver um psicopata, um reptiliano de alto grau na TV, que isso não nos afeta. É claro que como a gente oscila muito de sentimento, porque afinal de contas a gente tem ego e a maioria de nós não se iluminou, quanto menos a gente puder fazer isso para não se contaminar, para não se envolver, não correr o risco de ficar pegando egum, né, ficar pegando nhaca o tempo todo, obviamente que é melhor. Mas se você quer eventualmente ver uma série ou outra, assistir um filme, não tem problema. Você até pode se envolver enquanto você está vendo. A questão é você saber como sair depois. Isso eu vou ensinar para alguns de vocês. Eu já falei para vocês que eu sou médium empática, né? E que eu, quando eu tô assistindo um filme e uma série, eu me envolvo muito. A minha série preferida, tem muitas que eu adoro, mas eu adoro, por exemplo, Breaking Bad. E Breaking Bad, gente, no fundo, na minha visão, sujeita a erros, né? É uma super propaganda de metanfetamina aquilo lá, porque se você não sabia que metanfetamina existia, né, depois de Breaking Bad você sabe, mas eu adoro Breaking Bad, é uma das minhas séries preferidas. Scandal também adoro, How to Get Away with Murder, é uma série também que tem assassinato e tal, Bates Motel, eu adoro série de suspense misturado com policial, com drama, né, Downton Abbey também, que é uma série que é uma graça, que eu adoro, que é uma série de época, né. Enfim, tem muitas séries que eu amo, mas ali tem o tempo inteiro, o tempo todo tem conflito, tem drama, tem manipulação, tem a venda de um estilo de vida. Então a gente sabe que tem muitos interesses perversos por detrás daquilo, mas a questão é como é que você assiste. E um truque que um mentor amigo me ensinou, que eu acho que pode ajudar muitos de vocês que também gostam de ver filmes e de ver séries, mas ao mesmo tempo não querem se contaminar com energias densas, não querem deixar o padrão cair, é vocês, depois que vocês assistem, vocês podem começar a ver várias entrevistas daqueles artistas que fazem aquelas séries, outros filmes que eles fizeram, entrevistas que eles deram, porque aí quando você começa a ver que aquela pessoa é uma pessoa normal, que ela existe, né, além daquela série, além... Porque às vezes a gente se envolve tanto e se projeta tanto e vive tantas catarses, né, que a gente acha a gente confunde o ator com a personagem, né? Acho que muitos de vocês já fizeram isso em algum momento, já viveram depressão pós-série, né? Quando uma série acaba, parece que a vida acabou, de tanto que a gente se projetou naquilo e viveu a história do outro, né? Então,
Esse truque de você ver entrevistas, de você ver a pessoa vivendo outras coisas, outras personagens, além daquele da série, pode ser muito interessante para ajudar nessa empatia não contaminadora. Porque pelo menos eu, quando eu tô vendo uma série, eu viro aquilo, eu me envolvo tanto, sabe? Eu começo a sentir aquilo muito fundo, assim, a viver, porque eu tenho muita empatia. Então, né, eu me identifico com alguns personagens, né? Então a gente tem essa coisa de se projetar. Isso não é um problema se a gente souber sair depois. Se a gente não souber, acaba sendo um baita de um problemão, porque a gente acaba se envolvendo com aquela energia. Porque, gente, isso é uma coisa que eu aprendi com um mentor também. Por mais que aquela pessoa seja uma personagem, né, que não exista na vida real, quando uma personagem ela é criada, um ego é criado ali, um ego artificial, mas é criado. E esse ego, ele se associa a uma série de energias que tem a ver com ele. Então, por exemplo, você está vendo um Breaking Bad da vida, né, que tinha lá o Jesse, que era um cara que era drogado e um cara que roubava, né, e que, enfim, cometia... É engraçado que o Jesse ele tem até um certo carisma, mas ele cometia várias atrocidades por conta da condição dele, da inconsciência dele. Embora aquilo fosse um personagem, aquele ego foi criado. E existem pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, que se assemelham àquele ego. Então, quando a gente assiste, a gente está conectado não só com o personagem, mas com a legião energética que tem a ver com a energia daquela personagem, percebe? Então, embora seja uma mentira, o personagem não é tão mentira assim, né? Porque se você se projeta, você acaba se identificando com aquela personagem, muitas vezes absorvendo questões de pessoas ou espíritos que também vibram naquela frequência. Então não há problema você assistir se você souber como assistir, né? Então você pode até assistir, chorar e viver a catarse, sei lá, mas depois você começa a ver entrevistas da pessoa e para conseguir sair da personagem. Eu percebi que começou a acontecer uma coisa muito interessante comigo e eu achava aquilo muito estranho, porque tinha uma época, faz muitos anos que eu não vejo TV aberta, mas tinha uma época que eu assistia novela. E eu lembro que enquanto eu estava assistindo a novela, várias vezes eu entrava em estado teta, né? Minha consciência mudava, eu entrava em estado teta e eu começava a sentir minha consciência alterada. Eu falava, caramba, eu tô aplicando teta nessa atriz, sabe? Muito louco isso. E aí eu perguntei pro mentor com o qual eu me consulto, ele falou, filha, aquela atriz é uma pessoa, não é porque ela não tá na sua frente, né? Não é porque ela tá em outro ambiente, tá em outro espaço, que você também não possa aplicar Theta Healing nela sem perceber. Era uma coisa que meio que acontecia. Eu entrava em estado teta e eu sentia que eu começava a fazer um trabalho, era muito louco, não era nem um pouco consciente, era algo que acontecia provavelmente em outros planos, né? Isso é muito interessante. Então, às vezes a gente tem a impressão, a pessoa está distante, então não está me fazendo mal, nem me fazendo bem. E tempo e espaço, gente, a física quântica já fala isso, tempo e espaço são ilusões, né? Então tanto faz que a pessoa está longe, está perto. Se você pensa uma coisa negativa aqui, a pessoa está lá no Japão, ela sente, gente, não interessa onde ela está. Às vezes a pessoa está até em outra dimensão, já desencarnou. Por isso que a gente tem que ter muita cautela com o tipo de sentimento e pensamento que a gente está conectado. Se a gente estiver conectado com a alegria, com a leveza, se a gente souber assistir filmes, seriados, sem absorver aquele problema pra gente, né? Você pode até ter empatia pela personagem e tudo, mas sem muito envolvimento e saber, ou mesmo se você se envolver, você saber sair daquilo depois, então não é um problema. Então você pode ver, como eu falei, até o capeta, você pode ver um psicopata, o que for, que aquilo não vai te afetar. Eu particularmente, eu gosto muito de séries de suspense, policiais, que tem muita história, que tem um enredo muito bem elaborado, muito criativo, tipo essas que eu citei. Também adorava Revenge, para entender como é que funcionava a mente dos psicopatas, as relações de poder. Eu acho interessante como aprendizado, né, também. Mas a gente tem que saber sair depois, senão a gente fica vivendo aquele drama, aquela dor. E eu acho que uma frase muito interessante, que é uma frase que é atribuída a Jesus, que eu não sei se é de Jesus, me corrijam se eu estiver errada, mas que a frase fala o seguinte: você tem que estar no mundo sem
ser do mundo. Esse é o grande treino, né? A gente tá aqui na terceira dimensão sem se identificar com ela. Esse é um grande treino pra gente não ficar carregando problemas e ficar se identificando com os outros egos. Porque aí, quando a gente se dá conta, a gente tá pegando um monte de problema que não é nosso. Né? Então, se você sente que você assistiu uma série, um filme, ou mesmo conversou com alguém, foi num determinado ambiente, pegou energias que não são suas, tem um vídeo bem antigo aqui do canal que eu ensino alguns rituais de cura para se desconectar de energias que não são nossas, né? Que eu falo do banho de lavanda com sal grosso, vocês podem fazer do Salmo 91, calibração arcturiana, para mudar a frequência. Porque o nosso GPS, gente, é sempre o nosso coração. Tá alegre, tá bem, tá se sentindo confortável, tudo bem. Então quer dizer que é por aí. Começou a sentir o coração apertar, sentiu angústia, tristeza, epa! Epa! Aí para tudo, não, tem alguma coisa errada aí. Então eu vou lá tomar meu banho de lavanda com sal grosso, mudar a frequência, mudar o padrão para não ficar conectada com isso. Porque dependendo do tipo de sentimento com o qual a gente está conectado, a gente atrai uma legião de espíritos desencarnados, né? E muitas vezes de energias de pessoas encarnadas, também energias densas, e começa a vibrar naquela frequência, a se conectar com esse padrão. Então, no primeiro sinal de que você sentiu que a peteca caiu, que o padrão caiu, você já começa a fazer os rituais para mudar esse padrão, vai meditar, mas para mudar a frequência, para quebrar isso. Mas você não precisa deixar de assistir filme, você não precisa deixar de viver nesse mundo, né, e querer ignorar um monte de coisa que você sente que te dá algum prazer. Tudo bem, se você souber como fazer isso, se você souber se desconectar dessa energia depois, não é um problema, tá? Gente, espero que essas sugestões elas possam ser úteis, pelo menos para alguns de vocês que sentem afinidade com a minha energia. Lembra de dar seu like aqui se você gostou desse vídeo, se você sente que esse conteúdo também pode contribuir para outras pessoas. Compartilha esse vídeo e se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito. Um grande beijo e até o próximo.